todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 84 e esta é a nossa primeira aula falando sobre comparadores. Está aí um modelo tirado do datasheet do microcontrolador, onde temos como exemplo um amplificador operacional, ou seja, os comparadores são baseados em cima desse componente. No amplificador operacional temos a entrada não inversora, chamada entrada mais, e a entrada inversora, também chamada de entrada menos. Aqui no gráfico mostra basicamente como é que funciona esse amplificador operacional. Temos aqui a entrada mais, a não inversora e a entrada inversora. Então, quando o sinal da entrada não inversora estiver abaixo da entrada inversora, então temos na saída nível lógico baixo. Está aqui no gráfico. Quando essa tensão chegar ao nível, na mesma tensão da entrada inversora, aí já temos nível lógico alto. E esse nível lógico alto permanece enquanto a tensão esteja igual ou maior que a entrada inversora. Está aqui. Então, enquanto o sinal for igual à entrada inversora ou maior, esse nível permanece em nível lógico alto. Ao cair essa tensão, ou seja, ficar abaixo da entrada inversora, temos novamente nível lógico baixo. Vamos lá no Proteus, que fica mais fácil essa visualização. Proteus montado e vamos à sua visualização. Vou baixar aqui a tensão do potenciômetro e vamos descrever aqui como é que está. Temos aqui um amplificador operacional, em sua saída colocamos um diodo, aqui um voltímetro para a gente estar monitorando isso, e aqui o circuito montado. Temos a alimentação de 5 volts e 2 resistores como divisor de tensão, ou seja, 2 resistores iguais. Então, se aqui temos 5 volts, temos no meio desses 2 resistores 2 volts e meio. Então, enquanto a tensão estiver abaixo de 2 volts e meio, temos nível lógico baixo em sua saída. Quando essa tensão chegar a 2,5 igual a da porta inversora, aí já temos nível lógico alto. E ao aumentarmos também essa tensão, permanece o nível lógico alto na saída. Ao baixar novamente a tensão na entrada não inversora, ou seja, quando a tensão estiver abaixo da inversora, aí voltar novamente a tensão baixa. Vamos simular e aí a gente vai visualizar. Como podemos ver, temos nível lógico baixo porque a tensão está abaixo de 2 volts e meio. Vamos aumentar. E aí 2 volts, ponto 45, ou seja, 2 volts está abaixo ainda. E ao igualarmos a tensão de 2 volts e meio, já temos nível lógico alto. Então, se aumentarmos essa tensão, permanece a saída em nível lógico alto. Tá aí. Ao baixarmos novamente, dois volts e 45, ou seja, 0,05 volts abaixo da inversora, já é o suficiente para jogar nível lógico baixo. Então, é desta forma que funciona o amplificador operacional. Esse conhecimento vai ser necessário porque quando entrarmos nos comparadores do microcontrolador, vai ser muito importante para a gente compreender como é que eles funcionam. Vamos voltar lá no slide. Vamos conhecer a história do amplificador operacional. O amplificador operacional, ou simplesmente AMP-OP, foi introduzido na década de 40, inicialmente com o objetivo de realizar operações matemáticas.
necessárias à computação analógica. Em aproximadamente 5 décadas, o amplificador operacional sofreu inúmeras melhorias, ganhando assim posição de destaque entre os componentes eletrônicos. Este grande sucesso deve-se à grande variedade de circuitos, executando as mais variadas funções, com um único circuito integrado e poucos componentes externos. Hoje o mercado disponibiliza milhares de amplificadores operacionais de baixo custo, altamente confiáveis e, o mais importante, praticamente pronto para o uso. O K2W, lançado em 1952 pela George A. Friedrich Research, com o objetivo de realizar operações matemáticas úteis à computação analógica, o K2W foi o pioneiro no que diz respeito a amplificadores operacionais, porém possuía muitos inconvenientes. Era valvulado, o que acarretava em grandes dimensões, dissipava muita potência, possuía altas tensões de trabalho, custo de ser reduzido. A invenção ou co-invenção do primeiro amplificador operacional nacional foi creditado a George A. Friedrich e outros integrantes, incluindo C. A. Lovell e Loeb Jr. O transistor. A nova era da eletrônica, em meados de 1947, Walter Brattain e John Barden criaram o transistor de contato, mais tarde aperfeiçoado por William B. Shockley, que o apresentou em 1951, porém o transistor ainda era um componente caro comparado às válvulas que dominavam o mercado. Shockley, Brattain e Barden receberam o Prêmio Nobel de Física em 1956 pela criação do transistor. O circuito integrado à revolução tecnológica. Em 1959, Jack Kirby desenvolveu e patenteou um circuito eletrônico miniaturizado que mais tarde seria chamado de circuito integrado. Neste momento, nascia uma indústria bilionária que mudaria o comportamento e estilo de vida das pessoas. Em 2000, ele ganharia o Prêmio Nobel de Física pela sua invenção. O micro A702, em 1963, utilizando o transistor de Shockley e técnica de integração de Kirby, o engenheiro Robert Vidlar, da Fairchild Semicondutores, desenvolve o primeiro amplificador operacional, o micro A702. Este amplificador operacional não obteve grande aceitação por várias razões. Operava com alimentação dupla, porém assimétrica, mais 12 e menos 6, baixo ganho de tensão, ou 71 decibéis, baixa impedância de entrada, dissipava muita potência e possuía altas tensões de trabalho. Pouca rejeição em modo comum, não possuía proteção contra custo difícil de ser reduzido. O micro A709, 3 anos mais tarde, em 1965, a Fairchild Semicondutores lança o amplificador operacional micro A709. Este, ao contrário de seu antecessor, faria grande sucesso. É reconhecido como o primeiro amplificador operacional de qualidade, mais longe do que os pesquisadores idealizavam. A assimetria das fontes já havia sido resolvida. Agora operava com fonte simétrica de mais ou menos 15 volts. A baixa impedância fora melhorada. O ganho ultrapassava a 93 decibéis. O custo baixara bastante. Continuava sem proteção de curto. Embora a indústria de circuitos integrados tenha evoluído bastante, ainda não era possível o encapsulamento de capacitores necessárias à compensação de frequência e fase. Assim havia necessidade de compensação externa. O micro A741, em 1968, Fairchild lança o amplificador operacional micro A741. Surge um padrão industrial
para amplificador operacional, já compensando internamente. Este alcançaria grande sucesso e é usado até os dias atuais. Microcontrolador PIC. Tá aí os amplificadores operacionais dentro do microcontrolador e ele é usado nesse módulo de comparação. Temos aí ele tem nesse microcontrolador 16F628A, ele tem 8 formas de você estar configurando. Essas são as 4 primeiras, a gente vai bater muito sobre isso. Essas são as outras 4 modelos de configuração. O registrador responsável na configuração desses amplificadores é o CM-COM. O outro registrador que vai ser utilizado também é o VR-COM. Esse registrador é o que configura a tensão interna para fazer essa comparação. Temos uma tabelinha para a utilização da tensão interna. São 4 bits do VR3 ao VR0, onde colocando tudo em 0, escolhendo a baixa escala, temos 0 volt e na alta escala 1,25. Não se preocupe com isso agora, que a gente vai estar falando isso passo a passo. Está aí o seu periférico que configura as tensões de referência interna. Este é o final do vídeo e do capítulo 84. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.